turma do 5º ano, tá? Hoje nós vamos ter aula de matemática. Peguem um livro, abra na página 94 e lá tem o tema multiplicação com números naturais. Sei que a tia Miraci já fez uma aula ensinando para vocês, relembrando a questão da multiplicação. Mas vamos aí, quem ainda não fez, vamos começar agora e começar a praticar a multiplicação. Multiplicação vocês já vem vendo das séries anteriores, então nós vamos aqui só apenas relembrar onde nós utilizamos a multiplicação. Aí ele fala assim, multiplicação com números naturais. Quando precisamos adicionar vários agrupamentos de quantidades iguais, podemos usar a multiplicação. Vamos aprender um pouco mais sobre esta operação. O que é a multiplicação? A multiplicação é a soma de parcelas iguais. Parcelas iguais. Como, por exemplo, eu tenho aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3. É igual. Olha aqui, sinal de adição. Eu tenho uma adição. Soma de parcelas iguais. Qual foi o número que apareceu? 3. Quantas vezes eu repeti esse 3? 1, 2, 3, 4. O 3 foi repetido 4 vezes. Então, de uma adição, eu transformei ela em multiplicação. Adição, processo mais longo, que eu transformo em multiplicação, que eu tenho um processo, mais curto. Então, vou lá. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Na multiplicação, 3 vezes 4 também é igual a 12. Então, multiplicação, a adição está dentro da multiplicação. Aí veja o exemplo que ele dá no livro de vocês. Um grupo de voluntários está participando de um programa de reflorestamento. O que esse grupo fez? Trabalho voluntário, sem custo de nada por parte deles. Foi o que eles fizeram. Eles fizeram durante 12 dias e cada dia eles plantaram 227 árvores, tá? E aí a gente poderia fazer essa conta para saber ao todo, durante esses 12 dias, quantas árvores eles plantaram. A gente poderia botar 227, repetido quantas vezes? 12 vezes, não é isso? Que eu acho que nem vai dar aqui. Ele repetido 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E digamos que aqui eu teria que colocar ele 12 vezes, esses 227, em forma de adição. Eu posso fazer esse processo aqui de uma maneira mais curta, tá? Transformando ela em multiplicação. Foi o quê? 227 vezes os 12 dias. Sinal de igual. Para me saber a quantidade, eu tenho que armar essa conta. Tá? Ela está na horizontal. Como aqui o primeiro fator, ele é um número alto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa conta ela na vertical. Vamos lá. 227 vezes o 12. Pode vir também 12 vezes 227? Pode sim, porque na multiplicação, não importa a ordem dos fatores, o produto sempre vai ser o mesmo. Mas só que na hora para armar a conta, primeiro a gente coloca o número maior em cima, que no caso é o 227, e o menor embaixo. Porque se eu botar o menor em cima e o maior embaixo, essa conta não vai dar certo, tá? Então sempre olha quem é o número maior, fica em cima e o menor fica embaixo. Aqui eles são chamados de fatores, que são os termos da multiplicação, e o resultado dessa multiplicação aqui, que fica aqui embaixo, nós chamamos ele de produto, tá? Vou só pegar aqui o apagador. Vou apagar essa parte bem aqui. E vamos lá agora fazer a multiplicação. 227 vezes 12. Vamos saber quantas árvores foram plantadas durante esses 12 dias. Vamos lá. Número da primeira ordem, que é a ordem das unidades. Número da segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Número da terceira ordem, que é a ordem das centenas. Aí a gente sabe que começa a multiplicar pelo segundo fator, o número da primeira ordem, pelos 227 que está em cima, de uma vez só não, um de cada vez. Então vamos lá. Número da primeira ordem, quem é? O 2. 2 vezes 7, 14. Deixa 4 unidades, vai uma dezena.
Agora, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, tá? Fiz a multiplicação do primeiro número que está na primeira ordem, que foi o 2. Acabei a multiplicação? Não. Está faltando agora ainda quem? O número 1, que está representando quem? A segunda ordem, ordem das dezenas. Preciso multiplicar ele também pelo fator que está em cima, 227. Porque aqui eu não tenho só o número 2, eu tenho 1 com 2 que dá o número 12. Então, vamos lá. Na primeira ordem, como eu já multipliquei, a regra diz que a gente acrescenta um zero aqui na primeira ordem, para a gente não confundir, não colocar o resultado das dezenas na ordem das unidades, tá? Então, acrescenta logo um zero na primeira ordem, porque ela já foi multiplicada. Agora, vamos lá. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Passou o tracinho, sinal de adição, e vamos obter o produto final dessa multiplicação. 4 mais 0, 4. 5 mais 7, 12. Deixa 2, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. E o 2, como está só aqui, eu baixo. Aí eu conto 1, 2, 3, né? A terceira ordem, separando aqui a primeira classe das unidades. E aqui já é a classe das... Primeira classe é a das unidades, a segunda classe da classe dos milhares, tá certo? Então, eu obtive 2.724 árvores que eles plantaram durante 12 dias, tá? Quando ele fala em ação voluntária, tá? Ele está falando de uma grande ou pequena ajuda que o próximo está fazendo em benefício do meio ambiente e das próprias pessoas que moram e dependem desse meio ambiente, tá? Então, aí ele fala assim, para determinar a quantidade de árvores plantadas por esse grupo, nesses 12 dias, que operação você utilizaria? Nós podemos utilizar aqui a adição e nós podemos utilizar também uma multiplicação. Nós podemos fazer ela de duas formas, tá certo? E aí, na página 92, 94, tem aí umas tarefinhas para vocês resolverem sobre multiplicação, tá? Vou só dar outro exemplo aqui, onde a multiplicação ela está presente no nosso dia a dia, tá? Lembrando que quando tiver um problema, prestem atenção nos números que aparecem no problema. Os números que ele dá, você já pega e já faz a sua conta, a sua multiplicação. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, em um auditório, tá? Ele tem 14 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 filas. Cada fileira dessa, ela vai ter 45 cadeiras. Aí eu quero saber ao todo quantas cadeiras ou poltronas vai ter nesse auditório. Porque aí, dependendo da quantidade, as pessoas fazem um tipo de evento de acordo com a quantidade que cabe de pessoas em certos lugares, tá? Então, são 14 fileiras. Cada fileirinha dessa tem 45 poltronas ou cadeiras, tá? Total de cadeiras que tem nesse auditório. Vamos fazer o quê? Uma multiplicação. Para a gente não repetir o 14 45 vezes ou 45 14 vezes, a gente faz uma conta mais breve. Transformamos ela em multiplicação. Então, vamos lá. Aqui é o 14 e o 45. Como são dois fatores que tem duas ordens, tanto faz eu botar o 14 em cima como o 45 embaixo, tá certo? Então, vamos lá. Porque todos dois aqui, ó, tem duas ordens. Primeira ordem, segunda ordem. Então, dá para fazer a multiplicação. Agora, se um deles estivesse com 3 números, aí o número maior ficaria em 5. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. Deixa o 0, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Pronto, resolvemos a primeira ordem, agora a segunda ordem. Acrescenta o 0, para não confundir, e vamos multiplicar o número da segunda ordem pelo número de cima. 4 vezes 4, 16. Deixa o 6, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vamos lá, passar o tracinho e obter o produto final. 0 mais 0, 0. 7 mais 6,
dá 13, deixa o 3, vai 1 mais 5, 6. Então, ao todo, nesse auditório, nós vamos ter 630 cadeiras ou poltronas, tá certo? Então, é só pegar os números que aparecem no problema e fazer a multiplicação, tá? Outra coisa também que a gente percebe que a multiplicação está envolvida quando ele fala sobre as possibilidades, tá? No livro de vocês tem aí, na página 99, quando ele fala assim, que Giovanni tem 2 bermudas com cores diferentes, ela tem 2 bermudas e ela tem 4 cores de camisetas, de blusas. Tá? Então ele fala assim, qual as possibilidades de combinação, tá? Se ele tem 2 bermudas vezes a quantidade de camisas que ele tem, aí eu pego e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 4 é igual a 8. Então ela tem 8 maneiras de combinar as 2 bermudas dela com as 4 camisetas que o Giovanni tem. Tem também aí onde tem café da manhã, que fala bebidas e pães. Tipo de bebida, tem café expresso, café com leite, o cappuccino e leite com achocolatado. Qual tipo de bebida? 4. Isso aqui é trabalhando possibilidades. Vezes pães, pão com margarina, pão na chapa, pão com queijo e presunto, pão com mortadela, pão de queijo e pão de queijo recheado. Quantos tipos de pães? 6. Então, combinando essas possibilidades de café da manhã, eu tenho 4 vezes 6. Que 4 vezes 6 vai dar igual a 24. Então, eu tenho 24 maneiras de combinar um café da manhã, de acordo com a variedade de bebidas e de pães, tá? Isso se chama possibilidades que a gente trabalha dentro da multiplicação. Outra coisa também, tá? Que mostra aí para vocês no livro, multiplicação. Serve para analisar o que a gente encontra. Por exemplo, quando ele fala assim, mãe, compra um celular para mim. Aí ele fala assim, qual celular que tu quer? Aí ele assim, ele tá de 1000, celular que eu quero tá de 1650. Detalhe, à vista, tá, gente? À vista é quando você tá ali com um monte de dinheiro, tá? Em espécie, em mão, vai lá na loja e compra, é à vista, tá? Mas aí quando você não tem esse valor todo, o que ele faz? Ele tem assim, ó, ou 12 vezes, né, isso, ele vai dividir o valor desse à vista em prestação. E essa prestação você paga por mês. Então ele fala, ó, 12 vezes 145, que é o mensal. Mas só que atentar para isso aqui. O valor, quando ele é parcelado de 12 vezes, que você vai pagar todo mês um valor desse aqui, quando você termina de pagar, lá no final, ele não é o mesmo valor do à vista. É isso que nós vamos perceber bem aqui agora. 12 vezes de 145. 145 eu posso pagar por mês. Mas aí, vamos lá. Ó, eu tenho 12 e 145. O 12 é menor, o 145 é maior. Então, na hora da multiplicação, o número maior fica em cima. 145 não precisa botar os 2 zeros, tá? E o valor das parcelas aqui embaixo, que o 12 é menor, vai embaixo. Passo o traço, sinal de multiplicação. Aí vamos lá. 2 vezes 5, 10, deixa 0, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Agora o número da segunda ordem. Primeira ordem já resolvemos, colocamos o 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4 e 1 vezes 1, 1. Passa-se o traço, sinal de adição e vamos obter o produto final. 0 mais 0, 0. 9 mais 5, 14. Deixa o 4, vai 1. 1 mais 2, 3. E 3 mais 4, 7. E baixo 1, que só tem 1. Conta as casas, 1, 2, 3. Eu tenho 1.740. Então, vejam aqui que quando eu terminar de pagar as 12 mensalidades, eu paguei nesse celular 1.740, sendo que a vista é 1.650. E aí, eu paguei o mesmo valor? Não, vou pagar um valor a mais. Para a gente saber qual o valor a mais, agora eu pego aqui, ó, 1.740
menos 1.650, não é isso? Vamos lá, passar o tracinho, menos, conta de menos, subtração, para a gente saber a diferença de quanto você vai pagar mais no valor dessas parcelas. 0 menos 0, 0. 4 menos 5 não dá, porque o 4 é menor, o 5 é maior. Vou lá na casa vizinha, peço emprestado aqui, 1 com 4 fica 14, aqui era 7D1, ficou 6. Então, eu tenho aqui 14 menos 5, tá? Que vai dar 9. 9, aqui ficou, era 7 mais 1 ficou 6, 6 menos 6, nada, e 1 menos 1, nada. Então, ao término desse pagamento, eu tenho pago o valor de R$90 a mais em cima, tá? Dessas parcelas aqui. Então, toda coisa parcelada, você sempre vai pagar um valor a mais do que o à vista. É diferente, tá certo? Então, sempre tem uns juros a mais. E isso aqui a gente pode fazer, descobrir sempre esse valor a mais, fazendo o quê? A multiplicação. Porque nós sabemos que tanto a multiplicação como a adição, a subtração também, divisão, sempre eles estão relacionados no nosso dia a dia, dependendo do que a gente vai fazer, tá? Então, façam as atividades de vocês até a página 101, tá certo? Pratiquem, prestem atenção. As tarefas que tem lá são todos os exemplos que eu ensinei aqui de como vocês devem fazer, tá certo? Do mais, boa tarefa e até a próxima!